Bom dia, boa tarde, boa noite, meu Brasil Guarani, meu Brasil de Deus. Meu nome é Vinícius Junqueira, eu sou professor aqui no grupo de apoio e agora nós vamos dar continuidade no que nós estávamos vendo sobre redação. Caso você esteja perdido e falando, nossa, continuidade? Mas como assim? É porque você não assistiu a aula anterior, vai lá assistir, depois você volta pra cá. Caso já tenha assistido, só fica aqui mesmo, a gente continua. Mas caso vocês tenham perdido alguma aula, volta lá na outra aula e assiste, ok? Agora nós vamos falar sobre os tipos de parágrafo. É importante a gente pensar que os parágrafos eles têm várias tipagens. Não existe só um tipo de parágrafo. Então, quando a gente vai escrever, a gente precisa pensar em qual tipo de parágrafo que supre a minha necessidade na hora de escrever, né? Quando eu for desenvolver, quando eu for pegar a parte do desenvolvimento, qual é o tipo de parágrafo que mais me ajuda, que mais me auxilia, né? Para eu poder organizar os meus argumentos. E aí vale lembrar que o argumento ele é individual e ele é pautado em opinião e conhecimento. Então, você tem que pensar bem antes de produzir. Você tem que escolher a dedo, porque o Enem não quer saber o que você acha. Ele quer saber como você consegue defender o seu ponto de vista partindo de pontos teóricos científicos, né? Então, você precisa desses tipos, dessas tipagens de parágrafo para você poder efetivamente conseguir escrever melhor. Então, vamos ver alguns tipos. Você tem o por exemplificação. Na estratégia da exemplificação, você vai inserir e desenvolver um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. Então você pode usar exemplo para contextualizar, para dar exemplo, a exemplo de, a título de exemplificação, como acontece no caso. É importante você usar essas palavrinhas para deixar claro que o que vocês estão usando é a exemplificação, ok? E eu vou deixar para vocês também lerem depois alguns exemplos sobre cada tipo de parágrafos, ok? Enumeração. É quando você está enumerando uma série de fatores para poder comprovar o seu ponto de vista. Então você coloca em primeiro lugar, primeiramente, além disso, ademais, outro fator importante então aqui no exemplo, você for em primeiro lugar é imprescindível tal. Em segundo lugar tal. Então quando você faz essa enumeração, você está colocando vários fatores que são importantes para o texto, né? A comparação. São duas ideias apresentadas que ou elas têm similaridade ou elas têm diferenças. Então você tem que usar alguns operadores argumentativos, que são igualmente, como se, da mesma forma, bem como, assim também, assim como, do mesmo modo, tanto quanto, semelhantemente, acontece com, quando, e etc. Então, por exemplo, aqui, ó. Semelhantemente, essas mesmas autoridades possuem interesses financeiros na má alimentação dos brasileiros. Tal. E continua a redação. Esse, semelhantemente, já vai dar para o seu corretor de redação a ideia de que você está usando um artifício de comparação para você poder falar sobre o que você está falando. Deixa eu pegar aqui a caneta. Pronto, para poder ficar mais fácil para vocês verem. Então aqui, ó, quando ele fala semelhantemente, ele já está com isso indicando que você está usando a comparação. Você pode ver por aqui, ó, porque um dos aparelhos recomendativos que eu sugeri foi semelhantemente. Então, quando você usa algum desses, eles vão perceber que é comparação. Bem como se você fazer uma alusão histórica, quando aparece aqui uma alusão, quando você está fazendo já a citação histórica, eles já percebem que você tem mais algum conhecimento. Eles percebem que você efetivamente sabe do que você está falando,
né? E óbvio, precisa ser verdade e precisa ter um fundamento. Não pode simplesmente chegar lá e falar alguma coisa aleatória. Então, o que é a alusão efetivamente? É você comparar um acontecimento histórico com o cotidiano. Então, por exemplo, o período colonial no Brasil, ao longo dos séculos XVI e XIX, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo. Embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem, imposição de dogmas e violência. Então perceba, a pessoa está fazendo aqui um comparativo da época em que os índios eram catequizados com a contemporaneidade. Isso é uma alusão histórica. Aí nós temos a causa e efeito. O que é a causa e efeito? É uma das estratégias mais comuns. É quando você faz uma coisa, você sabe que determinada coisa vai acontecer. Então aqui ele fala sobre a má alimentação dos jovens. Percebe como eu consigo pegar qual é o tema só no tópico frasal? Só a partir do tópico frasal eu já consigo achar qual que é o tema dele. E aqui, ó, como reflexo de uma população ignorante. Então, a causa é a má alimentação. Como reflexo, os adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso. Então, como que eu uso a causa e efeito? Porque, visto que, graças a, em virtude de, como reflexo disso, com efeito, assim, consequentemente. Evolução histórica, ela tem uma diferença da alusão. A alusão é quando eu faço um comparativo de um efeito da história, uma coisa que já aconteceu na história, e teoricamente ela se repete na contemporaneidade. Eu aqui na evolução histórica quero mostrar como um fato evolui até a contemporaneidade. Então, por exemplo, nesse texto ele está falando sobre como a ditadura era forte, como havia muita violência, né? Como os negros eram largados à margem. E aí vem o exemplo. Um exemplo que permite ilustrar isso foi a ocupação militar da comunidade da Rocinha no Rio de Janeiro. Então eu faço uma evolução. Eu faço com que esse fato evolua. É igual Pokémon que evolui. Então, ele continua, né? Ele vem até hoje. Já na contraposição, as ideias são contrárias. É quando eu quero falar que duas ideias que existem, elas são contrárias entre si. São duas perspectivas diferentes. Então, eu uso o quê? Um mas, um porém, todavia, contudo, entretanto, se não, embora, ainda que, mesmo quando, apesar de que, se bem que, não obstante, etc. Eu sempre uso esses marcadores, né? Então, nós vamos encerrar essa aula por aqui, só para falar sobre os tipos de parágrafo. Na próxima aula vamos entrar sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Por enquanto é isso, então. Deixe suas perguntas aqui embaixo no campo de perguntas. E por enquanto eu fui.